A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre os nossos amados irmãos. Vamos ler 2 Samuel capítulo 14. Joabe, filho de Zeruia, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finja que está muito triste. Vista suas roupas de luto, não se unja com óleo, faça de conta que é uma mulher que há muito tempo está de luto por algum morto. Apresente-se ao rei e diga-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: ajude-me, ó rei. Então o rei perguntou: em que posso ajudá-la? Ela respondeu: ai de mim, sou viúva, o meu marido morreu. Esta sua serva tinha 2 filhos, que brigaram entre si no campo. Como não houve quem os apartasse, um deles matou o outro. E eis que toda a parentela se levantou contra essa sua serva, e estão dizendo: entregue-nos aquele que matou o seu irmão, para que o matemos em vingança da vida que ele tirou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim querem apagar a última brasa que me restou, não deixando a meu marido nome nem sobrevivente na terra. O rei disse à mulher: vá para sua casa, eu darei ordens a seu respeito. Mas a mulher tecoíta disse ao rei: ó rei, meu senhor, que a culpa caia sobre mim, sobre a casa de meu pai. O rei e o seu trono sejam inocentes. Então o rei disse: se alguém falar contra você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. A mulher acrescentou: que o rei se lembre do Senhor, seu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem e exterminem o meu filho. Davi respondeu: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de seu filho. Então a mulher disse: permita que esta sua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor? Ele disse: fale. E a mulher prosseguiu: porque o Senhor, meu rei, imaginou tal coisa contra o povo de Deus? Pois ao pronunciar tal juízo, o rei condena a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque todos temos de morrer. Somos como água derramada na terra que já não se pode juntar. Porque Deus não tira a vida, mas encontra meios para que o banido não permaneça afastado de sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, porque essa sua serva dizia: vou falar com o rei, porque talvez ele fará segundo a palavra desta sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que quer destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais esta sua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade. Porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei, meu senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Nós vimos em 2 Samuel capítulo 12, 13, o que Deus vinha fazendo na vida de Davi após ele ser repreendido por Natã acerca do seu pecado. No capítulo 13 nós vimos que Davi tem dentro da sua casa, dentro da sua família, uma situação terrível de abuso sexual e de vingança. E agora no capítulo 14 o que nós vemos é um ambiente familiar desajustado. O rei Davi, um homem de Deus, um homem de oração, um salmista que cantava louvores ao Senhor, devido tanto aos seus pecados como também às escolhas dos seus filhos, porque nós não podemos atribuir toda a responsabilidade do pecado de Absalão aos erros do seu pai, mas o que nós vemos agora é Davi diante de um ambiente familiar desajustado. Absalão tinha sido banido de Jerusalém
E agora, no versículo 1 do capítulo 14, nós vemos que o coração de Davi começava a se inclinar para Absalão. O coração do pai sentindo saudades do seu filho, mesmo sabendo que o que seu filho fez foi algo gravíssimo, tirando a vida do seu meio-irmão. E agora Joabe está observando que Davi já fala ou demonstra saudades do seu filho Absalão. E o que Joabe faz, como um general do exército de Davi, um homem sábio, um homem observador, um homem que estava ali muito próximo ao rei, Joabe organiza um plano secreto para aproximar Absalão novamente do seu pai Davi. Joabe contrata uma atriz ali da época, uma mulher, o texto bíblico diz que era uma mulher sábia, e Joabe a induz a se aproximar de Davi com uma história fictícia, falando que esta mulher tinha passado por uma situação de luto na sua família, que um filho tinha matado o outro, toda uma história para poder fazer Davi sentir, pensar, se comover e depois fazer uma avaliação dele mesmo. Muito parecido com aquilo que Natã fez para mostrar o pecado de Davi, mas Natã fez isso pelo Espírito Santo. Agora nós vemos Joabe com uma mulher fazendo algo pelo seu próprio desejo natural, usando aí de artimanhas. E o que mais nos preocupa quando a gente vê esta cena é que Joabe não tratou do coração de Absalão. Joabe, talvez até com uma intenção boa de aproximar o pai do filho, Joabe não se preocupa de orar, de buscar a Deus, o texto não nos dá conta disso. Pelo contrário, mostra esta mulher induzida por Joabe a tentar mexer com as emoções de Davi. E Davi está aqui ouvindo a mulher e cedendo aquela história, aquela cena, mostrando que ele estava disposto realmente a ajudar essa mulher. Que ainda que o que aconteceu tinha sido grave na história contada, Davi diz que ia intervir para que este filho que matou o seu irmão não fosse morto, não fosse vingado. E a gente vê aqui Davi caindo aí numa arapuca. Irmãos, as nossas famílias têm conflitos, têm desajustes, mas nós precisamos sempre pedir ao Senhor a sabedoria dele para tratar com cada realidade. Nós não podemos tentar resolver situações graves com artifícios humanos ou com paliativos superficiais. O que a gente percebe no capítulo 14 de 2 Samuel é uma família ferida, desajustada, e uma tentativa de aproximação sem oração, sem humildade, sem arrependimento. Então nós vamos ver na próxima leitura que Absalão realmente ele é aceito de volta, debaixo desse cenário que foi construído. Cremos que Davi, como pai, tinha um desejo sincero de ter o filho de volta, mas não houve arrependimento, não houve perdão, não houve confissão. E o que nós vemos é um filho que volta à casa do pai, à cidade do pai, mas sem um coração arrependido. O Senhor Jesus nos conta no Evangelho uma história de um filho que também abandonou o pai, que nós conhecemos como filho pródigo, filho gastador, esbanjador. Um filho que estava na casa do pai, que tinha o cuidado, o amor, tudo que o pai oferecia a ele, sobretudo a intimidade, a presença do pai, mas que um dia decidiu pegar a sua herança e sair, ir para um lugar distante, gastar tudo. Mas a diferença do filho pródigo para Absalão é que o filho pródigo caiu em si, ele se arrependeu. Ele se arrependeu amargamente e ele retornou para a casa do pai, disposto a se humilhar, a ser tratado, mesmo que fosse necessário ser tratado como um servo, ou seja, assumir as consequências dos seus erros,
Sabe, amado, a gente aprende em 2 Samuel capítulo 14 que uma família desajustada, uma família ferida, ela precisa experimentar a graça de Deus, a humildade, o arrependimento. Esse é o propósito de Deus. Joabe tentou resolver, mas de uma forma simplesmente humana, de maneira artificial. Nós precisamos buscar a Deus de todo o coração e nos mover pelo Espírito Santo, para que, praticando a palavra de Deus, imitando o Senhor Jesus em sua humildade, em seu amor, nós possamos ser agentes de cura dentro das nossas casas. Nós possamos, inclusive, aproximar pessoas, reconciliá-las, mas com oração, com verdade no íntimo, porque Deus sempre trata conosco com graça e com verdade. Que a luz de Deus possa resplandecer sobre as nossas casas, que feridas sejam tratadas de maneira profunda, séria, debaixo do sangue de Jesus e do poder do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, obrigado, porque a Tua palavra sempre nos edifica, consola, exorta. A Tua palavra nos liberta, inclusive de caminhos maus, de erros que podemos evitar. Senhor, traz temor ao nosso coração, para que em nossas famílias não venhamos a enfrentar situações tão difíceis como esta, mas dê-nos também sabedoria, para que nas situações que as nossas famílias enfrentam, nossas demandas, nossas diferenças e feridas que nós sofremos e praticamos, nós possamos ter sabedoria do alto, Senhor, a Tua sabedoria, para agirmos com prudência e nos sujeitarmos ao tratamento profundo do nosso caráter e das nossas emoções. Nós te pedimos assim para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.